A Autoridade de Antiguidades de Israel descobriu os restos de uma igreja bizantina de Language Not Registered for Generation anos nos arredores de Jerusalém. Uau, olha só! Parece que está ganhando vida. É inacreditável. Meu cérebro está explodindo agora. Parece que foi escrito há poucas horas. Parece mesmo. Durante Language Not Registered for Generation Seculus, a lama, ao longo das margens da Galileia, protegeu um segredo que a história nunca deveria ter descoberto. Os estudiosos acreditavam que cada palavra que Jesus dirigiu aos seus discípulos já havia sido registrada em tinta, selada nas páginas da Bíblia, completa e imutável. Mas essa suposição pode ter sido errada. Na margem norte do Mar da Galileia, arqueólogos recentemente removeram camadas de terra encharcada e descobriram algo extraordinário. Um mosaico silencioso, intocado desde a época do Império Bizantino. Presa entre suas pedras está uma mensagem, preservada não em pergaminho, mas em azulejos. Uma ordem direta de Jesus a Pedro. Uma ordem que nenhum evangelho jamais registrou. Essas palavras não se limitam a adicionar uma nota de rodapé à história. Elas desafiam o que pensávamos saber. E se seu significado for plenamente compreendido, podem forçar uma revisão dos próprios fundamentos da fé cristã. Sob a espessa camada de lodo da costa, as lendas se recusavam a morrer. Por gerações, pescadores locais compartilharam as mesmas histórias estranhas. Durante secas severas, diziam que pedras esculpidas emergiam brevemente da água. Alguns falavam em voz baixa sobre uma estrutura maciça enterrada na lama, uma grande casa perdida no tempo. Finalmente, uma nova equipe de arqueólogos decidiu correr o risco e investigar. Eles não estavam procurando por tesouros ou ouro. Estavam à procura de algo muito mais esquivo. Uma cidade mencionada na Bíblia mais do que quase qualquer outra, mas que havia desaparecido completamente do mapa. A escavação começou no calor escaldante do verão. O ar estava pesado com o cheiro de terra encharcada e vegetação em decomposição. Não havia nada de glamouroso nisso. Era um trabalho exaustivo e implacável. Bombas funcionavam constantemente para impedir que a água do lago inundasse as trincheiras. A cada metro que cavavam, a água resistia, como se a própria terra tentasse proteger um segredo. Durante semanas, os céticos pareceram ter razão. A equipe descobriu pouco mais do que lama infinita, alguns fragmentos dispersos de cerâmica romana e uma crescente sensação de decepção. O moral estava em baixa. Então tudo mudou. A sonda de um voluntário atingiu algo sólido. Não o baque surdo da terra compactada, mas um clangor agudo e inconfundível. Metal contra pedra. A equipe parou e começou a limpar a área manualmente, raspando cuidadosamente as camadas de lodo cinza. Primeiro, uma linha apareceu, depois um canto, depois uma parede. Não era um amontoado aleatório de pedras. Era uma estrutura precisa, deliberada, construída com ângulos perfeitos de Language Not Registered for Generation DAG. À medida que a escavação se alargava, sua verdadeira escala tornou-se impossível de ignorar. Não era uma cabana de pescador. Era enorme. As paredes eram grossas, construídas para durar séculos. Conforme cavavam mais fundo, outro detalhe emergiu. A curva inconfundível de um ápide, o espaço semicircular onde um altar ficaria em uma igreja. Mas esta não era uma igreja comum. Seu projeto era grandioso, complexo e surpreendentemente antigo. E aqui está a parte que deixou todos boquiabertos. A estrutura estava exatamente onde antigos peregrinos afirmavam que ali ficava a casa de Pedro. Durante anos, os historiadores descartaram esses relatos. Chamavam os peregrinos de viajantes confusos, turistas que se perderam. Insistiam que o verdadeiro local ficava a quilômetros de distância, em terra firme.
Mas a lama em El Harraj contava uma história bem diferente. Conforme a equipe lavava cuidadosamente Language Not Registered for Generations séculos de sujeira, cores começaram a surgir sob suas mãos. Vermelhos, azuis, amarelos, um piso de mosaico emergiu surpreendentemente intacto. A lama que todos presumiam que destruiria as ruínas acabou fazendo o contrário. A estrutura os havia selado como uma cápsula do tempo, protegendo-os das intempéries, dos terremotos e até mesmo de exércitos em marcha. No entanto, a maior descoberta não foi o próprio edifício, foi o que estava entrelaçado nos padrões geométricos do piso. Uma mensagem, um texto, que parecia falar diretamente através do tempo, do ano Language Not Registered for Generation, para aqueles que ali estavam. Agora, eis a parte inacreditável. O que eles haviam descoberto até então era apenas a superfície do mistério. Conforme a equipe continuava a limpar os mosaicos, uma constatação surgiu. Esta igreja não fora construída sobre o solo nu. Ela se erguia diretamente sobre algo mais, algo muito mais antigo. E essa camada inferior guardava a resposta para uma pergunta que intrigava os estudiosos a Language Not Registered for Generation Annus. A partir desse ponto, a descoberta tomou um rumo muito mais sombrio. Capital dos Apóstolos. Para entender por que esse mosaico é tão importante, primeiro é preciso entender sua localização. Não era Jerusalém, não era Nazaré, era Betã. Se você conhece a Bíblia, esse nome deve lhe soar familiar. Betesda era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Foi lá que Jesus curou um cego. Foi lá que ocorreu a multiplicação dos pães e peixes. De muitas maneiras, funcionou como o centro operacional do movimento apostólico primitivo. Mas Betesda também é conhecida por outra coisa, algo perturbador. Foi uma das 3 únicas cidades que Jesus amaldiçoou abertamente. No Evangelho de Mateus, Jesus condena Betesda, dizendo: "Ai de ti", repreendendo a cidade por testemunhar milagres e, ainda assim, recusar-se a mudar seus costumes. Ele a advertiu de que seria lançada ao Hades. E a história sugere que foi exatamente isso que aconteceu. No século IV, Betsa havia se tornado uma cidade fantasma. Desapareceu dos mapas. Os escritores romanos pararam de mencioná-la. Era como se a própria terra tivesse engolido a cidade por completo. Por quase Language Not Registered for Generation Annus, ninguém conseguia chegar a um consenso sobre a localização exata de Betsaida. 2 locais disputavam o título. Um era Etel, um topo rochoso repleto de ruínas impressionantes, mas muito distante da água para fazer sentido como uma vila de pescadores. O outro era Elaj, a margem pantanosa onde esta escavação estava sendo realizada. O debate foi intenso. Carreiras acadêmicas inteiras foram construídas em torno da tentativa de provar que um local estava certo e o outro errado. Então, a igreja foi descoberta e tudo mudou. Quando os arqueólogos escavaram sob o piso de mosaico bizantino, esconderam uma camada de destruição. Sob a igreja, havia casas da época romana, e não eram vilas de elite nem prédios administrativos. Eram casas de pescadores. A equipe descobriu pesos de rede de chumbo, anzóis e moedas que datavam do 1º século. Esta era a prova que os estudiosos esperavam. Uma vila de pescadores ativa exatamente durante os anos em que Jesus viveu. Era a prova definitiva. Mas havia mais uma reviravolta, uma que tornou a descoberta ainda mais perturbadora. A forma como esta igreja foi construída conta uma história, não de acaso, mas de obsessão. Os construtores bizantinos não posicionaram a igreja aleatoriamente. Eles a projetaram com extraordinária precisão, centralizando toda a estrutura sobre as ruínas de uma casa específica. E isso levanta uma questão óbvia: por que ali?
No mundo antigo, não se erguia uma basílica imponente sobre a casa de um pescador comum, a menos que aquele lugar tivesse um profundo significado. Os arquitetos do século V fizeram esforços notáveis para proteger aquele local exato. Construíram um muro protetor ao redor do cômodo original. Trataram o chão de terra da antiga casa não como entulho, mas como um objeto sagrado. Cada detalhe apontava para a mesma conclusão. Os construtores estavam completamente convencidos de que estavam pisando na verdadeira casa de Peter. Os céticos podem argumentar que os bizantinos estavam simplesmente fazendo suposições, mas a memória antiga era muito mais confiável do que costumamos supor. As pessoas não dependiam de mapas ou registros escritos como fazemos hoje. Elas dependiam da memória viva. Os avós traziam seus netos a este lugar e lhes contavam que ali ficava a rocha da igreja. As descobertas em Elor sugerem algo notável. Apesar da maldição, apesar do desaparecimento da cidade, uma pequena comunidade de fiéis permaneceu. Eles protegiam o local, mantinham sua identidade em segredo, transmitiam o conhecimento de geração em geração. E quando o império finalmente se converteu ao cristianismo, eles fizeram o que esperavam há séculos: ergueram um monumento que perduraria no local. Mas este monumento não foi construído como um simples memorial. Era um cofre. E dentro desse cofre, seus construtores selaram uma sentença destinada a sobreviver por séculos. Uma sentença que nos transporta de volta ao momento em que Jesus falou diretamente aos seus seguidores. Mas isso não é tão simples, porque o que eles gravaram no chão não era um versículo que você encontraria em qualquer aula de escola dominical. As pedras estavam prestes a quebrar o silêncio. O Código Bizantino. Voltemos ao mosaico. À medida que os conservadores removiam cuidadosamente camadas de sujeira e deterioração, letras gregas começaram a emergir. A equipe se reuniu ao redor, flashes de câmeras disparando, corações acelerados. Um especialista em grego antigo foi chamado imediatamente para traduzir a inscrição no local. Ela começa com uma dedicatória formal a um bispo. Nada de incomum. Mas então o tom muda. O texto menciona Pedro e não se refere a ele casualmente. Chama-o de chefe e comandante dos apóstolos celestiais. Essa frase é explosiva. Em teologia, a linguagem nunca é acidental. As palavras gregas específicas usadas aqui carregam um peso imenso. Elas implicam hierarquia, autoridade, uma clara cadeia de comando. Sugerem que no século V, aqui mesmo na zona rural da Galileia, Pedro era visto não apenas como um discípulo entre muitos, mas como o líder supremo. Isso atinge o cerne de um dos debates mais antigos do cristianismo: a autoridade. A Igreja Católica fundamenta sua legitimidade na crença de que Pedro foi o primeiro Papa, a pedra sobre a qual a Igreja foi construída. Muitas tradições protestantes argumentam o contrário, afirmando que Pedro era simplesmente um líder entre iguais. Mas enterrado na lama da própria cidade natal de Pedro, encontra-se um texto que corrobora a visão de Pedro como comandante supremo. Ele mostra que os cristãos locais, as pessoas que viviam onde Pedro morava, acreditavam que ele estava no comando. E tem mais. A inscrição também identifica Pedro como o portador das chaves. Essa frase aponta diretamente para o momento em que Jesus teria dado a Pedro as chaves do reino dos céus. Mas o mosaico não para nesse versículo familiar. E é aqui que a história dá uma guinada verdadeiramente surpreendente. A equipe logo percebeu que a inscrição não era apenas um bloco de texto. Estava dentro de um medalhão, uma moldura circular. E dentro dessa borda, quase invisíveis, havia letras menores e mais tênues. Eram difíceis de decifrar, como se tivessem sido desgastadas lentamente por milhares de passos ao longo dos séculos. Ou talvez tivessem sido esculpidas levemente de propósito para serem vistas apenas por aqueles que soubessem o que procurar. A olho nu, as palavras eram quase invisíveis. Então, os pesquisadores trouxeram equipamentos avançados de imagem.
Scanners infravermelhos foram usados para enxergar sob a sujeira e os danos causados pelo tempo. Quando as imagens apareceram na tela, toda a tenda ficou em silêncio. O que eles estavam vendo era uma continuação da inscrição, uma citação, e estava escrita como discurso direto, palavras proferidas pelo próprio Senhor ao seu discípulo. Igrejas antigas costumam exibir versículos bíblicos, suas paredes ou pisos. Essa parte não era incomum. Mas esse texto não correspondia a nenhum manuscrito conhecido. Não era uma citação padrão, era diferente. Uma variação, um desvio ou possivelmente algo ainda mais perturbador. Poderia ser uma versão anterior que foi posteriormente editada. O clima na escavação mudou instantaneamente. Aquilo já não era apenas uma descoberta artística. A equipe estava diante do que parecia ser o registro de uma conversa ocorrida a Language Not Registered for Generation anos, a poucos passos de onde estavam. As palavras eram pessoais, íntimas e insinuavam um papel cósmico, uma missão diferente de tudo o que havia sido registrado nas Escrituras. A análise revelou algo que ninguém esperava: a própria preparação do céu. Assim que as imagens infravermelhas foram processadas, os linguistas começaram a trabalhar. Eles reconstruíram cuidadosamente as letras fragmentadas, escondidas no tênue anel interno do mosaico. Aos poucos, uma frase foi surgindo. Dizia algo como: "Guardem a minha casa, pois vou preparar os céus." Reflita sobre isso por um momento. Guarda a minha casa. No Evangelho de João, Jesus diz a Pedro para apacentar as suas ovelhas. Em Mateus, ele o chama de a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Mas em nenhum lugar do Novo Testamento aceito Jesus diz a Pedro para guardar a sua casa. E então há o segundo versículo: "Pois vou preparar os céus." Estamos familiarizados com um versículo semelhante: "Vou preparar-vos lugar", de João, Language Not Registered for Generation. Mas esta formulação é diferente e essa diferença importa. Ela sugere uma divisão de responsabilidades. Jesus está partindo para preparar o que virá a seguir, enquanto Pedro fica para trás como uma espécie de vigia do que resta. O que levanta uma questão crucial: o que exatamente é a casa? Se fosse apenas uma metáfora para a igreja, a frase não seria tão impactante. Mas lembre-se de onde essa inscrição foi encontrada. A igreja foi construída diretamente sobre uma casa, a casa de Pedro. E se a antiga tradição não fosse apenas que Pedro morava ali? E se a tradição dissesse que Jesus lhe disse explicitamente: "Fique aqui"? Protejam este lugar. Este é o ponto de ancoragem. Essa ideia se encaixa com algo que os estudiosos chamam de ágria. Ditos atribuídos a Jesus que sobreviveram em textos antigos, mas nunca entraram na Bíblia. Existem dezenas desses ditos. Algumas são estranhas, algumas são profundamente comoventes. Mas encontrar uma esculpida permanentemente no chão de um importante local de peregrinação confere-lhe um peso extraordinário. Isso sugere que o povo de Betânia se lembrava de algo que os evangelistas optaram por não registrar. E a frase "guarda a minha casa" reformula a maneira como vemos o papel de Pedro. Não o apresenta como um administrador ou gerente. Apresenta-o como um protetor, um sentinela, alguém que vigia em defesa contra o quê? É aí que começam as especulações. Na crença cristã primitiva, os lugares sagrados não eram pacíficos por natureza. Eram campos de batalha. Acreditava-se que esses locais atraíam oposição, lugares onde forças invisíveis resistiam com mais força. De acordo com a tradição antiga, acreditava-se que os demônios desprezavam a terra sagrada. Portanto, quando Jesus diz a Pedro para guardar a casa, pode não ter sido um papel simbólico. Pode ter sido uma tarefa que ia muito além da pregação ou da liderança, um dever espiritual enraizado na proteção. Essa descoberta também faz outra coisa. Ela diminui a distância entre a lenda e a realidade. Ela dá um contexto concreto à história. Ela transforma ideias abstratas como as chaves do céu em algo físico e prático. Afinal, chaves servem para trancar e proteger um lugar real.
Na verdade, o mosaico sugere que os primeiros crentes viam aquele local exato, aquele trecho específico de lama na Galileia, como nada menos que um posto avançado do céu na terra, uma embaixada. E Pedro não era apenas um professor ali, ele era o encarregado, o embaixador incumbido de manter a posição até o retorno do mestre. Mas ainda há outra camada nessa história, uma que vai além da história e adentra o misticismo. A ideia de preparar os céus. O que isso realmente significa? Soa menos como uma metáfora e mais como uma obra de construção, como se o próprio céu ainda não estivesse concluído. Sugere que, enquanto Pedro mantinha a posição na terra, Cristo estava ativamente moldando o que viria a seguir, construindo, preparando, expandindo a própria realidade. Essa é uma visão muito mais dinâmica da vida após a morte do que a maioria das pessoas ouve nos sermões de domingo. A equipe entendeu imediatamente que estava lidando com algo explosivo. Essa única frase parecia conectar a terra e o céu, a história e a teologia, o físico e o divino. Mas, como acontece com todas as descobertas desse tipo, existe uma possibilidade ainda mais estranha. A peça final do quebra-cabeça não está enterrada no chão. Está escrita nas estrelas. O segredo final. Se levarmos a inscrição ao pé da letra, guarda a minha casa, pois vou preparar os céus, somos forçados a fazer uma pergunta incômoda. Por que aqui? Por que exatamente neste ponto do planeta? Por que a preparação dos céus exigiria um local físico específico na Terra para ser protegido? Há uma teoria sussurrada entre estudiosos marginais e teólogos não convencionais, aqueles dispostos a olhar além dos ensinamentos tradicionais de que certos lugares na Terra atuam como âncoras, pontos onde o físico e o espiritual se alinham. Assim como em cima, é embaixo. É uma ideia antiga, enraizada no pensamento hermético. O mundo material reflete o espiritual. Mas, e se essa ideia for mais literal do que simbólica? E se a geografia da Terra não for apenas terra e água, mas uma espécie de circuito? E se alguns lugares funcionarem como nós de conexão? Se Jesus disse a Pedro para guardar a casa enquanto ele ia preparar os céus, Betesda poderia ser entendida como um desses nós? Um ponto de junção, uma porta, uma ponte entre reinos? Observe o padrão. Não era uma vila de pescadores comum. Era o centro do impossível. O lugar onde os cegos receberam a visão. Onde multidões foram alimentadas a partir do nada. Um evento que desafia as leis da conservação, onde Jesus caminhou sobre as águas, desafiando abertamente a própria gravidade. Vista através de uma lente de ficção científica e não de uma puramente religiosa, algo perturbador emerge. As leis da física pareciam mais tênues aqui. A barreira entre os mundos parecia frágil. A própria realidade parecia flexível, reescrevível em tempo real. Talvez então, guardar a casa nunca tenha sido sobre proteger um edifício ou mesmo uma comunidade. Talvez nunca tenha sido sobre guardar um edifício de fato. Talvez fosse sobre guardar a brecha, manter um portal seguro. Essa ideia se alinha desconfortavelmente bem com os escritos gnósticos, os antigos textos esotéricos que a igreja primitiva posteriormente rejeitou e destruiu. Muitos desses textos falam de guardiões e porteiros, seres designados para vigiar os limiares entre a luz e a matéria, o céu e o mundo físico. O mosaico descoberto em Larage pode ser um fragmento sobrevivente dessa forma mais antiga e mística do cristianismo, uma versão que não sobreviveu intacta, uma que foi eventualmente suavizada por Roma, remodelada em um sistema mais seguro de bispos e papas, enquanto os elementos cósmicos mais selvagens foram enterrados sob doutrina, pedra e silêncio. Essa descoberta nos força a ver os apóstolos de uma maneira diferente. Não apenas como mestres de vestes litúrgicas, mas como participantes de algo muito maior, agentes dentro de uma estrutura cósmica. Pedro não era simplesmente um pescador que foi promovido à liderança. Ele era o escolhido para ficar, o sentinela, o guardião encarregado das chaves, não apenas simbolicamente de um reino, mas possivelmente de uma porta, enquanto o mestre arquiteto trabalhava do outro lado.
Isso sugere que a ascensão não foi apenas uma despedida, foi uma partida, e alguém precisava ficar para trás para guardar o limiar. Então vem o detalhe arrepiante. A igreja não foi destruída por inimigos. Um terremoto no século VIII a engoliu por completo, como se a própria terra tivesse selado o segredo. Por mais de 1000 anos, a casa de Pedro desapareceu, perdida, desprotegida ou deliberadamente escondida. Agora ela ressurgiu. A coincidência não parece aleatória. Parece precisa. Talvez esta mensagem nunca tenha sido destinada apenas a Peter. Talvez fosse uma cápsula do tempo para nós. Guardem a casa, protejam os alicerces, vigiem a brecha. O local está coberto novamente, mas as palavras foram ditas. Não podem ser deslidas. O sinal foi enviado. Então, aqui está a pergunta. Se Jesus deu instruções a Pedro que nunca entraram na Bíblia, o que mais estamos perdendo? Ou será que este é apenas um piso bonito? Conte-nos o que você acha. E se você quiser mais histórias ocultas, curta e inscreva-se.